Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos falar do Cariocão 2018, segunda rodada do retorno. E nessa segunda rodada do retorno temos clássico. Então vamos falar do clássico. Vamos falar de Fluminense. Toca o hino do Flusão. Show! Hino do Flusão. E também vamos falar do Flamengo. Toca o hino do Mengão, toca o hino. Show de bola, show de bola. Vamos fazer esse vídeo falando dos dois em conjunto, tá galera? Fazer dos dois em conjunto. Então vamos lá. Flamengo e Fluminense, momentos diferentes. Cabeça do Flamengo tá na quarta-feira para a estreia da Libertadores. Momento do Fluminense de encorpar, criar a liga e ganhar o retorno. Fluminense, time principal. Flamengo, time reserva, meio misto ali. Então vamos lá. Então vamos falar primeiramente do Fluminense. Vamos lá. O Abel está fazendo aí um certo mistério, mas ele não tem mistério. Não tem mistério. Na boa, o Abel não tem muito o que fazer mistério. Tem alguns jogadores que podem estrear, o Ayrton, o Léo pelo lado direito, mas ele vai botar o Léo pelo lado direito justamente agora que o Gilberto subiu de produção. Ele vai botar o Ayrton, vai tirar o Richard, ali que vem bem, ou vai fazer o quê? Vai tirar o Ayrton, vai tirar os três zagueiros, vai voltar o esquema no 4-4-2 ou no 4-3-3, vai mudar para o clássico, uma coisa que estava dando certo, o Fluminense não toma gol há um tempão. Não acredito. Então não acredito que o Abel pode estar fazendo algum tipo de mistério para de repente confundir o Carpegiani, tipo, por Carpegiani ficar em dúvida se ele vai no 3-5-2 ou se ele vai no 4-4-3, como ele jogou outra partida. Só que outra partida o Fluminense jogou com um a mais. Então ele precisava atacar. E ele sabe que o ataque do Fluminense não é isso tudo. O Marcos Júnior até já fez 5 gols, mas o Pedro não ajuda absolutamente nada. E é um jogo diferente para o Fluminense. Um jogo diferente por quê? Nesse clássico do Fluminense contra o Flamengo, quem tem a obrigação de ganhar é o Fluminense. Porque o Flamengo tendo com o time mítico, o time reserva, o Fluminense tem com o time principal. Então a obrigação, a princípio, é do Fluminense. Quem vai com mais vontade? Mais vontade não, que o time do Flamengo também vai com vontade, quem entrar vai com vontade. Mas o Fluminense precisa mais dessa vitória, até porque não ganha do Flamengo há um tempão. Então não acredito que o Abel vai fazer mudança. Não acredito. Vai com o mesmo time. O que ele pode fazer, de repente, é colocar o goleiro que veio, acho que é Ronaldo o nome dele, no lugar do Júlio César, para testar. Aí, tudo bem. Pode ser. Mas do restante, Gilberto por um lado, não sei se o Ayrton, lateral, já está em condições de jogo. Se não tiver, vai o Marlon, a trinca de zagueiro ali, Iban, Renato Chaves e Gum. No meio, Richard, Jadson e Sornosa, e na frente o Marcos Júnior e o Pedro. Ou ele pode, de repente, uma outra mudança que ele pode fazer é tirar o Pedro e colocar o Robinho e jogar com falso 9. Vira e mexe, entra o Marcos Júnior ali para ser aquele 9, de vez em quando o Robinho. Isso ele pode fazer para ele dar um pouquinho mais de mobilidade, um pouquinho mais de velocidade a esse time do Fluminense. Até porque o Fluminense, pela primeira vez, ele vai pegar um time que vai dificultar e muito a subida do Gilberto e do Marlos ou Ayrton pelo lado. Por quê? O Flamengo, independente de quem vai jogar, o Flamengo joga com 2 jogadores abertos. O Flamengo vai jogar no 4-1-4-1 e 2 jogadores abertos. E a tendência que esses 2 jogadores abertos seja o Vinícius Júnior por um lado e o Marlos Moreno por outro. São jogadores com muita velocidade, que se o Gilberto e o Marlon subirem,
vão tomar bola nas costas toda hora e nem Renato Chaves, nem Goi, nem Ibañez, apesar do Ibañez ser mais rápido, vão conseguir parar o Vinícius Júnior e o Marlon. Porque os dois têm características muito semelhantes. Eles partem para cima, eles partem para o drible e têm velocidade. Se os dois alas do Fluminense partirem com tudo para cima, vai ter problema. Por um detalhe. O Flamengo joga com dois laterais. O Flamengo pode segurar os dois laterais para travar a subida dos alas e liberar o Vinícius Júnior e o Marlon. Então vai criar um problema monstro para a defesa do Fluminense. Então o Fluminense tem um teste, independente do Flamengo jogar com time misto, o Fluminense tem um teste maravilhoso para ele ver esse esquema quando pegar um time com dois jogadores abertos. O Gilberto, que está subindo de produção na parte defensiva, vai ter que segurar a onda, porque senão ele vai expor a zaga. E o Marlon ou o Ayrton pelo lado esquerdo. Então, o Fluminense vai com isso aí, mas vai ter que jogar um pouquinho diferente. Os alas vão ter que segurar um pouquinho, porque senão a defesa vai ficar exposta. E a defesa do Fluminense não está tomando gol. Legal. Mas qual foi o time que o Fluminense jogou com dois jogadores abertos pela ponta? Que eu me lembre, quase ninguém. Quase ninguém. Porque o time que joga com dois jogadores abertos, por mais que os alas avancem, o time pode segurar os dois laterais. Ele segura os laterais. Os laterais baterem de frente com o ala. E como é que fica os dois jogadores abertos? Quem é que vai cobrir? Vai ser o Richard com o Ibañez e o Richard com o Renato Chaves? Vai tomar bola nas costas. Até porque o Flamengo joga apenas com um volante e com dois jogadores no meio. Quem vai ser os dois jogadores? Não vai ser o Diego, não vai ser o Paquetá, não vai ser o Everton Ribeiro. Mas provavelmente ele vai colocar ali o Jean Lucas, que é um garoto que tem muita velocidade, que joga ali pelo meio. Deve colocar o Cuejar no meio, porque o Cuejar não vai jogar a Libertadores, então deve colocar o Cuejar. De repente ele pode iniciar com o Arão ali, pode colocar o Rômulo mais de primeiro volante e o Cuejar e o Jean Lucas mais para criação, ou seja, vai ter dois jogadores que tem marcação e um mais solto, ou seja, mesmo o Flamengo com time misto, vai complicar o Fluminense por causa do esquema. Esse esquema do Fluminense com 3 zagueiros e 5 ali no meio fazendo 3-5-2 é legal. É legal principalmente se ele pegar um time que jogar no 4-4-2. Esse esquema pode levar vantagem. Mas esse esquema de 3-5-2, quando ele pega um time que joga no 4-1-4-1, onde ele tem 4 jogadores no meio de campo, sendo 2 jogando aberto, ele dificulta o trabalho dos alas. Então, o Fluminense vai ter que ter muita cautela. E provavelmente é por isso que o Abel está fechando o treino. Não é para ele mudar o time. O Abel não vai mudar o time. O Abel provavelmente está fazendo um treinamento para mudar o estilo do jogo nesse 3-5-2, porque ele vai pegar pela frente 2 jogadores com muita velocidade pelos lados e com gás, que são garotos. Vinícius Júnior com 17 anos e o outro, pelo lado ali, o Marlos, tem 20 e 21 anos. Além do Jean Lucas, que de repente joga pelo meio. Ou seja, o Abel fechou não é para mudar o time, é para treinar essa possibilidade. Porque ele vai ter que segurar os laterais para poder prender esses 2 jogadores do Flamengo. E ele vai ter que liberar um dos zagueiros. Porque se o Carpegiani, provavelmente, eu pensando como Carpegiani, o que eu ia fazer? Eu ia dar liberdade para os zagueiros do Fluminense. Os zagueiros do Fluminense ficarem com a bola. Porque a qualidade dele é inferior do meio de campo. E coloco um jogador travando Sornosa. Segurando os 2 alas e travando Sornosa, o Fluminense vai ter grandes dificuldades para criar. Porque na criação, o Fluminense só tem um Sornosa. E tem a jogada muito forte pelos alas. Mas se os alas não puderem subir muito, o Fluminense vai ficar travado. Então, provavelmente, o torcedor tricolor, o Fluminense, o Abel, fechou esse treino justamente porque o esquema do Flamengo complica esse esquema do Fluminense. Ele pode vir no 4-3-3? Não acredito. Se ele vir no 4-3-3, ele vai perder o meio de campo. Ele vai perder o meio de campo. Por quê? Na frente,
não dá para comparar o Marcos Júnior, o Robinho e o Pedro com o Marlos Moreno, o Vinícius Júnior, que tem muito mais qualidade que o Marcos Júnior e o Robinho. Tem velocidade, os quatro? Tem velocidade. Só que o Viseu ali na frente se movimenta mais do que o Pedro. É um outro poste também, mas ele se movimenta um pouquinho mais. Pode ser que o Abel vá no 4-3-3 para bater de frente. Só que ele vai deixar a defesa dele exposta. E ele não vai mudar na defesa que não está tomando gol. Então eu não acredito que ele vá no 4-3-3. Acredito que o Abel vá no 3-5-2 mesmo que ele vem jogando há um tempo. Essa é a minha visão do Fluminense. E por isso eu penso e analisei aqui que o Abel fechou o treino não para mudar o esquema, mas para mudar o posicionamento e treinar esse time, porque ele vai ter dois jogadores abertos com muita velocidade pelas pontas. Então ele tem que fazer um treinamento intensivo com os dois alas para não deixar a defesa exposta. Essa foi a minha análise do Tricolor. Agora vamos fazer a análise do Flamengo. Bom, o Flamengo não vai com o time titular. Alguns jogadores que podem ser titular na partida contra o River Plate, de repente pode jogar. Com certeza é o goleiro Diego Alves que está voltando, então ele tem que pegar ritmo de jogo. Então esse vai jogar. Pelas laterais, acredito eu, que ele vai colocar o Pará, porque o titular é o Rodinei. Ele pode colocar o Rodinei para jogar, para pegar mais ritmo? Até pode. Mas eu não colocaria. Eu colocaria o Pará, que para mim o Pará é o reserva. Na zaga, ele vai com o Léo Duarte. E quem vai do lado do Léo Duarte? Ele pode colocar o garoto da base. Mas eu acredito que ele coloque o Juan. Se o Juan tiver condições de jogo, melhorou da dor na perna, com problema na coluna, se ele melhorou, acredito que ele vai colocar o Léo Duarte e o Juan. Até por Juan pegar ritmo de jogo e poder estar no jogo da Libertadores. Ou como titular ou como reserva, mas pelo menos o Juan está entre os jogadores que vão para a Libertadores. E do lado esquerdo, acredito que ele vai colocar o Trauco. Vai iniciar com o Trauco. Deixa o René no banco, o René é o titular hoje, e inicia com o Trauco, para o Trauco começar a pegar ritmo de jogo, que o Trauco só entrou no segundo tempo da última partida, quanto o Madureira jogou um pouquinho. Então acredito que ele coloque o Trauco. Pará e Trauco por um lado, Juan e Léo Duarte. No meio, ele tem ali o Cuejá, que não vai jogar as duas primeiras partidas da Libertadores. Então acredito que ele coloque o Cuejá. Mas ele pode colocar ali também que ele tem o Rômulo e o Arão, que ainda não jogou. Então ele pode colocar o Rômulo de primeiro homem, o Cuejá um pouquinho mais à frente, criando um pouquinho mais, e o Jean Lucas, o garoto Jean Lucas, ali. Coloca, completando essa linha de 4, o Vinícius Júnior por um lado, que ele não é o titular, ele é o reserva no time do Flamengo, o Vinícius Júnior por um lado, o Marlos Moreno pelo lado direito, e na frente o Viseu. Esse eu acredito. Ele pode colocar o Giovani ali? Pode. Pode até entrar o Giovani no segundo tempo, mais algum garoto da base ali no segundo tempo. Ele pode colocar o Arão no segundo tempo para começar a jogar. Ele tem opções. E se você parar e dar uma analisada, peça por peça, desse time misto do Flamengo, você pode fazer uma comparação e um espelhamento com o time do Fluminense. O Trauco em forma, ele bate com qualquer um dos dois laterais do Fluminense. Ele tem um problema de marcação, mas no ataque o Trauco é muito bom. O Pará é meia bomba. Hoje o Gilberto está melhor, mas na zaga tem o Juan. E o Juan, mesmo com mais idade, é melhor do que o Renato Chaves e o Gum. Aí tem o Léo Duarte. O Léo Duarte batendo com o Ibanez. O Ibanez está muito bem. Aí eu até prefiro o Ibanez ao Léo Duarte. No meio, ele tem o Richard, mas vai jogar o Cuejá. Tem o Rômulo, ele está botando o Jadson ali. O Jadson também vem fazendo partidas mais ou menos. Aí tem o Sornosa, que deve bater de repente ali com o João Lucas. O Sornosa é mais jogador que o João Lucas hoje. Que o garoto está em fase de formação. Aí na frente, o Vinícius Júnior. Na boa. Com todo o respeito aí ao Robinho, Marcos Júnior
e o Pedro, o Vinícius é mais jogador, na minha opinião. Não é que o Marcos Júnior seja ruim e não ajuda o Fluminense. Ajuda. Mas jogador por jogador, o Vinícius Júnior tem mais qualidade. Vamos lá por outro lado, do Marlos Moreno. Não teve muita oportunidade, mas as chances que o Marlos Moreno teve, ele mostrou qualidade. Ele tem habilidade. De repente pode bater junto com o Robinho ali. A gente tem que ver o Marlos jogar, mas ele mostrou um pouco mais de qualidade. E na frente tem o Viseu e o Pedro. Na boa. Eu não gosto do Pedro. Eu acho o Pedro um poste, muito paradão. O Viseu também é, mas o Viseu tem um pouco mais de experiência com ele e o Viseu se movimenta um pouquinho mais. Ou seja, se você espelhar esse time misto do Flamengo com o time titular do Fluminense, fica parelho. O torcedor do Fluminense pode até não concordar, mas essa é minha análise. Eu estou fazendo um espelhamento ali. Fica muito parelho. Essa é a minha visão. Então, apesar do Fluminense ir com o time titular e o Flamengo ir com o time misto, o Fluminense tem que abrir muito olho. Que o Flamengo joga com 2 jogadores abertos, independente de quem jogar, vai jogar com 2 jogadores abertos. E vai travar a subida dos laterais. Se os laterais subirem desesperados, eles vão tomar a bola nas costas e vão deixar a zaga exposta. O Flamengo vai ter o problema da falta de entrosamento. Porque o time titular deve jogando uns 3, 4 partidas. Esse time vai se remontar ali. Porém, alguns jogadores ali têm muita qualidade. Você não pode deixar de destacar a qualidade do Trauco, do Cuejá, do Jean Lucas, que é um garoto, Vinícius Júnior por um lado, o Marlos por outro. Ou seja, tem jogadores com qualidade, que pode ter um problema ali de entrosamento, porém, eles têm qualidade e têm juventude, têm muita qualidade. Não acredito em jogo fácil para nenhuma das partes, apesar de, para mim, o Fluminense levar uma certa vantagem que vai com o time principal e está mais entrosado que o time do Fluminense. Para mim, o Fluminense é o manda-chuva nesse jogo, mas não vai ser jogo. Não vai ser fácil para nenhum dos dois. E o Fluminense vai ter um grande teste com esse time do Flamengo, mesmo misto, porque esse time do Flamengo, igual titular, joga com 2 jogadores abertos. E isso complica muito ao time que joga com 3 zagueiros e joga com 2 alas. Isso complica muito, porque os alas ficam meio travados por causa de 2 jogadores abertos. Então, meus amigos flamenguistas e tricolores e flamenguistas, essa foi a minha análise do Fluminense e do Flamengo para esse clássico desse sábado às 5 horas na Arena Pantanal, para ganhar um din-din, porque aqui a torcida não está aparecendo nos jogos, os times cariocas estão tomando prejuízo. Então o clássico lá na Arena Pantanal provavelmente vai encher. Então, meus amigos, após o Flu-Fla, eu entro ao vivo para a gente bater esse papo, falando de Fluminense e Flamengo, do resultado e do desempenho dos 2 times. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscreva-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Dê seu like aí a todos que acompanham o canal. Vamos fazer o canal crescer. Tamo junto, tamo junto. E só para terminar, um assunto que não tem a ver com Flamengo nem Fluminense. Eu já dei minha opinião aqui, galera. Eu acho uma grande de uma palhaçada essa reclamação pro negócio de comemoração. Ah, não pode comemorar em frente à torcida do time rival. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu acho uma grande de um mimimi. Não pode desrespeitar, fazer sinais de desrespeito ao time ou à torcida. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. Teve um problema aí do Bavi, que o jogador do Bahia fez umas declarações na internet, depois ele fez um gesto igual o Thiago Neves faz, que é do CREL, ele fez igual. Fez lá, ele falou que fez para a câmera, mas estava em frente à torcida, pá, coisa e tal. Ele fez isso. Para mim, todos os jogadores do Vitória erraram. Todos os jogadores do Vitória erraram. O Vitória tinha que ser punido e rigorosamente. E aquele jogador do Vitória, o tal do Canu, ele tinha que ser desligado do futebol. Porque o que ele fez com o jogador do Bahia foi covardia. O cara estava sendo com os braços presos, ele deu 2 socos na cara do cara. Covardia. Ele tinha que ser tomado um gancho de pelo menos 1 ano.
Porém, existem um monte de comemoração. Um monte de jogador, quando o time faz gol, ele faz o quê? Ele manda a torcida adversária calar a boca. Essa semana mesmo teve, num monte de jogo. O cara comemorou, depois ele fazia assim, ó, para escutar e mandava a torcida o quê? Calar a boca. Ué, isso é agressão à torcida? E por que eu estou falando isso para chegar aqui no futebol carioca? Os torcedores do Botafoguense e a direção do Botafogo achou um absurdo, achou um escândalo o Vinícius Júnior comemorar fazendo chororô. Que aconteceu? Sinceramente, eu não vi de respeito nenhum. Agora me diz aí, meu amigo que acompanha o canal. Você sabe o que significa a palavra mulambo? Que todas as torcidas do Brasil intitulam os torcedores e o time do Flamengo como mulamba? Mulambada! Não falam isso do time e da torcida do Flamengo? Vocês sabem o que significa mulambo? Mulambo vem da escravidão, veio de Angola. Isso significa o quê? São pessoas que andam mal vestidas, maltrapilho, até tem um adjetivo mulambeiro, ou seja, saiu um tom pejorativo de mulamba, um cara maltratado, maltrapilho, jogado, só anda sujo. Isso é o mulambo. Qual é a pior ofensa? O Vinícius Júnior fazer o chororô do Botafogo ou as outras torcidas chamarem os jogadores e os torcedores do Flamengo de mulambo? Eu levo na boa. Mas eu só quero que vocês coloquem no peso o que é mais ofensivo. É o chororô? É mandar a torcida ficar quieta? Ou chamar jogadores e torcedores do Flamengo de mulambo? Então, é muito mimimi, é uma frescurada tanto de jogador quanto uma parte de torcida de dirigente, uma grande de uma babaquice. O Viola, quando estava no Corinthians, fazia gol e imitava o porco para zoar o Palmeiras. Ou seja, o Romário mandava calar a boca, o Edmundo fez a dança da bundinha, que depois o Botafogo retornou. O Botafogo também tem um problema no jogo contra o Vasco, torcida vascaína. Jogo contra o Vasco, o jogador do Vasco foi dar um balãozinho no jogador do Botafogo. O jogador do Botafogo queria bater no jogador do Vasco porque ele foi dar um balãozinho. Ué, essa porra é o quê? Não é futebol, não? O balãozinho não faz parte do futebol? Então, tá muita frescura, muito mimimi. Nós estamos vivendo numa época em que tudo pode e nada pode. Fala que você pode tudo, mas você não pode falar nada que alguém se sente ofendidinho. Aí tem que levantar uma bandeira. Se você diz que gosta de vermelho, alguém vai vir falar que você odeia o azul. Não é porque eu gosto do vermelho quer dizer que eu odeio o azul. Simplesmente eu prefiro o vermelho. Mas sempre tem alguém a levantar uma bandeira. Pô, o mundo tá muito chato. O futebol também. Tá uma palhaçada monstro. Eu só vim fazer esse relato aqui que me pediram no canal, então eu estou dando a minha posição sobre o negócio de comemoração. É uma grande de uma palhaçada. Não pode ofender. Pô, mas aí o time que se sente ofendido com o chororô, chama o restante de mulambo. O próprio Odivan, ex-jogador do Vasco, falou: aí mulambada, o Vasco se classificou como uma brincadeira normal. É como chamar o Vasco de bacalhau. Ó, o bacalhau, cheiro de bacalhau. Pô, é uma brincadeira. Se for assim, não vai poder chamar, porque é ofensivo. Chama os tricolores, a torcida tricolor, vão sempre ligando tricolor, a Bambi, a homossexualidade, também fazem isso, não fazem? Pô, se todo mundo levar isso ao pé da letra, ferrou. Vai ter pancadaria todo jogo, a torcida vai ficar brigando, tem que parar. Tem que parar com isso, tá muito chato. Juventude Nutella, tá chato, tá ficando chato. Essa é minha opinião. Meus amigos do canal, vocês podem não concordar, mas tá chato. Muito chato. É muito mimimi, é muita frescurada. Muita frescurada. Meus amigos, essa foi a minha análise de Fluminense e Flamengo, esse desabafo aí sobre esse negócio de torcida aí, de comemoração. Brigadão. Após o jogo eu entro ao vivo. Um grande abraço, até mais, tchau!